Olá, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast Histórias do Professor. Eu sou o professor Lucas Vale, professor de História. E eu sou o professor Felipe Albano, professor de Ciências. E nesse podcast nós vamos escutar, comentar e compartilhar histórias reais de professores. E o tema de hoje ele é um tema bem interessante, né? É um tema que amedronta algumas pessoas, né? Agrada a outras, que são as histórias de matemática, né? Nossa convidada de hoje vai contar um pouquinho das histórias sobre a matemática, a terrível ou a amada matemática. E hoje nós temos uma convidada super especial, ela que é nossa colega de trabalho, nossa amiga. Estivemos recentemente no casamento dela, que foi sucesso. Que é a nossa querida Claudionara. Não, Lucas, não acredito que você fez isso. Brincadeira. É a professora Brenda. Isso mesmo. Brenda Viana. Brenda, por favor, se apresente. Com certeza. Então, eu sou a professora Brenda, né? Brenda Mendes Viana agora. Sou professora de matemática. Atuo aí por volta de uns 5 anos na rede privada. Sou formada pelo FRN e tenho um interesse assim, bastante típico em volta da modelagem matemática. Então, todas as minhas aulas, os meus trabalhos, vai voltar um pouco para essa metodologia, para essa abordagem. E aí, Brenda? A gente está aqui ansioso, né, para ouvir um pouquinho sobre essas histórias da matemática, né, sobre as histórias que você tem no ensino de matemática com seus estudantes, que a gente sabe que é uma disciplina que, infelizmente, ainda é o terror de muita gente. Eu sofri muito com matemática nas minhas épocas de Mas escola. eu tenho certeza, Lucas, que a Brenda tem histórias maravilhosas, porque ela é uma professora que encanta com a matemática, né, Tem Brenda? história traumática? Também tem, mas hoje nós vamos focar nas boas histórias. E aí, Brenda, conta pra gente um pouquinho das suas histórias. Pronto, acho que é isso mesmo, como o Lucas falou. Tem histórias boas, tem história ruim também, mas tem história boa, tá? Eu acho que, como eu falei, né, a modelagem matemática é esse caminho que eu costumo sempre tentar ali procurar nas minhas aulas. E aí, quando eu penso nas aulas mais interessantes e mais criativas, que mais envolveram os meus alunos, é quando envolve justamente, né, essa ideia da modelagem matemática. Como vocês falaram, né, nós somos colegas de profissão, então nada mais justo do que trazer vocês para as minhas experiências, né? Acho que uma delas, na verdade, 2 delas foi junto com o professor Felipe, né? Isso. Nas nossas aulas, onde Parceria a gente... de milhões, né? É uma pareia, viu, gente? Só trabalha junto. É interessante, Excluem gente. também Matemática e várias ciência é uma vezes. coisa maravilhosa. Onde a gente abordou, na turma de 7º ano, Felipe, a turma, Isso. a densidade. Isso. Onde a gente trabalhou um pouco o conceito de densidade, né? Que é uma razão e que trabalha ali matematicamente as relações de grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Mas a gente trabalhou a partir de uma construção de um modelo matemático, né? A gente não deu a fórmula propriamente dita para eles, Sim. né? A ideia lá, o modelo matemático propriamente dito. A gente construiu todo um ambiente, né? Com uma caixa. Era um aquário, Era um aquário, né? Era Que um tinha um aquário. certo volume. E alguns problemas foram lançados para os estudantes, como, por exemplo, se o ovo afundava ou não afundava, né? Foi tipo aquele programa do Gugu. Isso, afunda ou que não bota- afunda. Sim. Isso mesmo. Como é que a gente fazia para determinado objeto não afundar? Qual eram ali as variáveis que determinavam se um objeto afundava ou não? Na maioria das vezes, quando envolve densidade, né, com essa ideia de afundar e não afundar, eles costumam dizer que envolve ali o peso, a massa, né? Sim. E aí a gente vai modelando para que eles entendam que não é só a massa, depende de outras coisas também. Então, foi uma aula bem interessante, junto com o professor Felipe. Acho que ele pode falar até outra aí, que a gente fez um modelo matemático do cálculo da Páscoa. Isso. Foi uma resolução de problemas que envolvia modelagem matemática, né? Isso mesmo. Mas o grande objetivo no início era resolver aquele probleminha. E aí a matemática ela foi utilizada como uma ferramenta para tentar chegar àquela resposta. E o engraçado é porque essa aula foi algo que surgiu ali, Isso. junto com os meninos, né? Aham. Não fazia parte do teu planejamento que eu tivesse inserida, mas o problema surgiu durante a aula e aí eles foram lá me chamar, professora, vem cá que o professor Felipe está querendo resolver isso. E aí, a partir disso, desse interesse deles, a gente foi trazendo essa modelagem matemática para resolução do problema, né? Só resumindo rapidinho como é que foi a aula, né? A gente estava trabalhando ali no período próximo da Páscoa.
Não, na do verdade carnaval. era Isso, do carnaval. E aí a gente estava estudando um pouco sobre astronomia e a relação que a astronomia tinha com o carnaval. E ao estudar a história, né, da data do carnaval, de quando foi criada e como é determinada, porque a gente sabe que o carnaval ele varia, né? Todo ano ele cai num dia diferente ali, no mês de fevereiro. E aí os meninos foram estudar e eles viram que tinha uma relação com a Páscoa. E que tinha uma relação também com alguns outros feriados do calendário católico. E os meninos, pensando lá um pouquinho, aí eu joguei aquele probleminha. Então, como é que a gente pode determinar, né, a data do que vai cair o carnaval em qualquer ano que a gente imaginar, a partir também da data da Páscoa. Então, eles foram vendo, né, que tinha uma sequência de dias, contava tantos dias após a Páscoa, e isso e aquilo. Então, foi uma viagem. Tinha a questão da lua, a primeira lua nova eclesiástica, um negócio bem... Sei que a gente conseguiu lá, junto com eles, né, chegar a um modelo bem legal, né, Isso. que envolvia esse cálculo que a gente esperava. E acho que é isso, assim, eu acabo trabalhando, né, mais no ensino fundamental, anos finais, e aí pego também ali o 5º ano, que ainda é anos iniciais, e então as aulas elas vão se diversificando, né? Com o 5º ano, por exemplo, na parte de frações, eu sempre tento trazer essa ideia de um material mais lúdico, né? Já levei chocolate, já levei a própria densidade de alguns líquidos para poder trabalhar essa ideia de fração. Então, a depender do nível da turma, da maturidade, eu vou tentando trazer essa matemática um pouco mais lúdica, mais de levantamento de hipóteses, né? De resolução de problemas, onde eles trazem as estratégias dele, né? Eu venho ali como um aporte, né? Para poder ajudá-los e direcioná-los a chegar naquele que é o meu objetivo. Mas, no fundo, são eles que vão trazendo aquilo que eles acreditam enquanto estratégia, né? Tem uma aula fantástica que eu lembro que vocês deram uma vez, que foi dentro do universo do Harry Potter. Tem fotos no Instagram de Felipe. Começa o Instagram, só daí, Felipe. É o @prof. Felipe Albano. Não tem ponto, não? É só tudo junto? Então, @prof.felipe, verdade. Tô nem sabendo mais o meu arroba. Me sigam, gente, pelo amor de Deus. Tem fotos no Instagram do Felipe que eles se vestiram, né, de personagem de Harry Potter. Eles decoraram toda a sala. Hermione aqui, ó. Colocaram, né, os tijolinhos e tudo mais. E aí eu lembro que vocês trabalharam com... Eles tinham que fazer uma poção mágica, né? Isso. E aí vocês envolveram matemática e ciências. Como é que foi isso? A poção mágica, né? Na verdade, a ideia foi... A poção mágica envolvia a parte de ciência, né? Algumas... Foi até aquele soluções químicas, era? Era o experimento do pasta de dente de elefante, que é bem famosinho na internet. Isso mesmo. Só que, para que eles chegassem aos ingredientes, eles precisavam resolver um mapa do tesouro, né? E nesse mapa do tesouro... Eita, gaguejei. As coordenadas eram dadas a partir de sistemas de equações, né? E de algumas equações. Sendo que, como a gente tinha uma turma diversificada, eu não só tenho estudante, por exemplo, ali de 7º, 8º ano, que é quando esse objeto de estudo é trabalhado, eu tinha turma de 5º também, esse sistema de equação, ele foi dado de uma outra maneira, sabe? A gente utilizou alguns desenhos, algumas figuras, ao invés das variáveis x, y, z, né? Então, e aí isso favoreceu o entendimento da criança do que eu estava procurando. E aí, como eles também estavam trabalhando em conjunto, não era, Felipe? Isso. Eles conseguiam chegar a esse ponto onde estava o ingrediente e depois eles iriam fazer lá o pasta de dente de elefante. Que era um negócio que faz... Não, eles são loucos, belíssimo. Né, pra aquele experimento. Manual do mundo aí, difundindo. É verdade. Fora que tinha todo o clima da sala, né? Tá envolvida com Harry Potter, das velhinhas. Aquela vela foi. Isso mesmo. É verdade. Essa também foi uma aula bem incrível, gente. Eu tinha esquecido e Lucas lembrou bem, verdade. @prof.felipe Albano, as fotos estão lá. A gente tem várias, né, Brenda? Várias aulas. É verdade. E eu vou falar de uma também que eu não foi com a Brenda, né? Foi com outra professora de matemática, da outra escola que eu trabalho, na escola pública. E eu tenho muito essa coisa com a matemática. Então, eu sempre gosto de me turmar com o pessoal da matemática. Eu fui um aluno que, no meu ensino fundamental, eu não era muito feliz na matemática. Mas eu acho que foi realmente devido ali à minha base, né? A metodologia que, de fato, era utilizada para ensinar. E quando eu entrei no ensino médio, eu foquei, porque no meu 9º ano eu fiquei em recuperação em matemática. Eu disse, não, eu tenho que aprender essa matemática. E no meu 1º ano eu foquei, não, eu vou estudar, eu vou entender. E, de fato, eu criei uma grande paixão pela matemática.
Tanto que eu só tirava notão no meu ensino médio em matemática, ajudava meus colegas, criei um grupo de estudo para ajudar a galerinha que tinha dificuldade. Então, sempre gostei. E aí, na docência, eu conheci várias professoras, né? E o incrível que são professoras. Mulheres. As mulheres aí botando para descer na matemática e no ensino de qualidade de matemática, né? Que não é qualquer ensino de matemática. E aí eu vou falar da professora Bárbara, né? Um abraço para a professora Bárbara, que trabalha comigo lá em Pitanga da Estrada. E a gente fez uma atividade, né? Nesse período de pandemia, a gente estava acabando a pandemia, as aulas ainda não estavam acontecendo todos os dias presencialmente, a gente tinha ali alguns problemas com a questão da escola mesmo, que a gente não tinha como dar aula todos os dias. E aí a gente teve a ideia, junto com o professor de Educação Física, de fazer algumas aulas interdisciplinares, né? E uma delas que a gente fez, que foi fantástica, a gente trabalhou com a receitinha de um biscoito. Uhum. Então a gente fez um biscoito, aquele biscoitinho, né, à base de manteiga, bem saudável, sabe? Manteiga, farinha de trigo, açúcar. E aí a ideia era que era uma turma também bem diversificada, né, que multisseriada, não era uma turma só de sexto, de sétimo, tinha sexto, sétimo, oitavo. E a gente tentou explorar várias habilidades voltadas para várias séries mesmo ali, né, vários anos. E aí eles construíam, né? Eles preparavam essa receita do biscoito e ela trabalhava ali questão de volume, as quantidades, as medidas, né? As unidades de medida, enquanto eu trabalhava também a questão das mistura homogênea, transformação química, física, porque ia para o forno, ia, né, ter uma transformação química à base do calor, né, gerada pelo calor. E o professor de Educação Física, ele já trazia a questão mais calórica, né? Quantas calorias a gente vai ganhar com esse biscoito? E quanto de exercício físico, qual tipo de exercício físico a gente pode utilizar para estar, né, perdendo essas calorias que vai ganhar com biscoito. Então foi uma aula bem legal, né? Que a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu fazer outras também lá, com questão de medição dos alunos, falando da identidade. Então a gente media a altura, a massa dos estudantes, então ela trabalhava essa questão da matemática, eu trabalhava a questão da identidade, da parte genética, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa. Sim. Por isso que eu amo trabalhar com matemática. Sim. E aí me veio uma curiosidade. Brenda, você sempre gostou de matemática? Tipo, a Brendinha lá de 11, 12 anos, ela gostava de matemática? Então, Felipe falou uma coisa aí, né? Eu sempre gostei de matemática. Sempre foi algo assim que eu tinha muito prazer em estudar, sempre, né, gostava de parar e de resolver algumas coisas, mas eu nunca fui a melhor da turma em matemática. Eu nunca fui aquela de, ai, meu Deus, essa menina é uma geniazinha da matemática. Não foi, né? Meu esposo costuma dizer que quem sabe matemática é dotado de algum dom. Né? Quando, na verdade, não é. A gente é capaz, sim, de aprender matemática, né? A gente é capaz, sim, de desenvolver habilidades matemáticas. E eu acho que eu acabo sendo um pouco a prova disso. Porque, como eu falei, eu gostava de matemática. Até tirava nota boa, né? E tudo mais. Mas não era aquela pessoa com um pensamento matemático, com as ideias matemáticas muito bem estabelecidas, que olhava para fora da caixa, que conseguia desenvolver bem as coisas. E aí eu acho que com o tempo, assim, com a maturidade, com a universidade também, acho que a universidade foi um ponto, assim, muito grande de desenvolvimento do meu pensamento matemático. Eu fui percebendo, tendo uma outra visão para o campo da matemática, que favorece hoje diretamente as minhas aulas, né? Então, sempre gostei, sim, de matemática, era uma das disciplinas que eu mais me identificava, mas isso não quer dizer que não era que eu tinha mais facilidade, entendeu? A matemática, para mim, foi um pouco traumática. E eu acho que teria sido diferente se eu tivesse tido, por exemplo, uma professora como Brenda ou como Renatinha, que esteve com a gente aqui no primeiro episódio. Porque eu vejo, né, a paixão, o brilho no olhar de vocês, a forma diferente como vocês trabalham a matemática. Eu não conseguia enxergar uma coisa prática para o ensino de matemática, porque as nossas aulas eram muito no campo do abstrato, né, do teórico, de situações, problemas que não tinham nada a ver, tipo, eu quero lá saber Joãozinho tem 300 laranjas. A típica do Joãozinho, né? Parece que a gente estuda matemática só para saber quantas laranjas. E aí, um dos meus traumas com a matemática se dá justamente com a primeira vez que eu sou expulso de sala de aula, lá no 6º ano. Lucas, o que é que você fez?
Lucas, você já Diga falou várias vezes aqui no Eu podcast sobre traquinagem. Eu quero começar esse episódio, a minha fala pedindo desculpas sinceras a Francisca Eunice, se você estiver nos assistindo. O bom é que ele sempre traz o nome das professoras, né? Ele expõe. Chica Eunice, como a gente chamava ela, professora Paub, né? A gente inventamos um apelido, enfim. Ela estava dando uma aula sobre equação. Eu acho assim, que até mais ou menos o 5º ano eu gostava de matemática porque... Pra mim, eu era bom em matemática até o 5º ano. Porque eu tinha, né, que aprender os números, as dezenas, não sei o que, depois aprender a somar, a tabuada, tinha que decorar a tabuada, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, isso aí eu conseguia fazer de boa. Mas aí chegou o 6º ano e Chica Eunice introduziu um negócio pra gente chamado equação de primeiro grau. Ei. No 6º ano? Foi no 6º ano. Nessa época não tinha BNCC, não. Era uma outra coisa. E aí, quando começar a colocar letras na matemática, já é um negócio que vai ficando mais complicado. E aí era a primeira aula de equação, e ela começou com x igual, não sei o quê. E isso não conseguia, assim, entrar na minha cabeça. O que é que um x, o que é que uma letra estava fazendo ali. Um número. E no final, essa letra era igual a um número, e eu... Fiquei, assim, apavorado, né? E a turma não colaborava. E eu entendo até, assim, hoje eu entendo, Francisca Eunice, a sua situação. Era uma turma que tinha mais de 40 alunos, todo mundo ali muito agitado. 6º ano. 6º ano. 40 alunos, Você era uma guerreira, Francisca Eunice, se você estiver nos assistindo. E aí tava todo mundo assim, muita gente não tava prestando atenção, tava fazendo barulho, eu tava tentando entender, eu não conseguia. E eu já tinha falado, eu não entendi, Chica Eunice, repete, não sei o quê. E ela já tinha explicado 3 vezes, eu ainda não tinha entendido. E ela simplesmente, largou pra Deus. Ela falou, vou seguir minha aula e é isso, sabe? E ela seguiu a aula sem eu entender como é que funcionava a equação de primeiro grau. E aí ela tava terminando a resolução da questão, algumas pessoas prestando atenção. E ela colocou lá, né? X é igual a... Ela falou alto, né? E então, galera, X é igual a... Aí eu bem baixinho, assim, na minha mesa. Com uma merda. Só que na hora que eu falei isso, parece que foi uma coisa. A turma todinha resolveu fazer silêncio. Tava todo mundo fazendo barulho, mas na hora que ela fez, né? X é igual a uma merda. Só que quando eu falei, todo mundo fez silêncio, tipo, todo mundo olhou assim pra mim. Chica Eunice, né? Eu vi ela se transformando. Parecia um super saiyajin. Eu juro, minha lembrança é o cabelo dela subindo, assim. Juro. E aí ela começou a gritar comigo, pra fora da sala, não sei o quê. E eu, não, foi sem querer, foi outra coisa aqui, eu machuquei meu... Comecei a inventar uma desculpa lá na hora, ela me mandou pra fora da sala, foi a primeira vez que eu fui pra diretoria, foi numa aula de matemática, desde então eu odeio equação, certo? Não sei fazer mesmo, e é isso. Lucas, engraçado que você foi falando que realmente é uma coisa que a gente observa. No 5º ano... Se você chegar na turma de 5º ano e perguntar quem aí gosta de matemática, você vai perceber que a maioria vai levantar a mão dizendo que gosta, que é a melhor disciplina e tudo mais. E aí quando vai para o 6º, para o 7º, 8º e 9º, que essa abstração vai aumentando, eles tendem de fato a criar esse bloqueio maior, sabe? E dependendo de como a condução vai se dando, de fato... e matemática é muito uma sucessão de objetivos que estão diretamente interligados. Então, se você não aprende alguma coisa... Se você não aprende numericamente a somar bem as relações das operações inversas e tudo mais, quando vai para a álgebra, você vai ter muita dificuldade mesmo, entendeu? Sim. E é muito comum, de fato, a gente escutar isso. Só que eu queria defender a álgebra, certo, gente? Porque, na verdade, a álgebra, pelo menos para mim, é uma das unidades temáticas, assim, que eu mais gosto de matemática, inclusive de dar aula. Pra mim foi o terror. Por quê? Meu 8º ano tá aí de prova, viu? Porque eu já escutei deles várias vezes. Laurinha, professora, álgebra é muito bom. Álgebra é muito legal. Porque tudo é muito isso. Quando o estudante ele entende o conteúdo matemático, a fala é: professor, esse conteúdo matemática é bom, esse conteúdo é legal. Então, se ele entender, matemática é legal. Se ele não entender, matemática é o demônio, né? Não presta. E aí, o x mais y igual a b, que nem tem vários memes que me mandam, né? Inclusive, ele tá ali para facilitar a nossa vida. Mas ele só facilita se a gente entender, né? E é um processo, de fato, que precisa ser construído. Infelizmente, eu acho que a gente acaba encontrando uma maneira... muito prática de dizer, x é isso,
Ou faça isso aqui que você encontra o X. E aí falta, de fato, o menino olha assim, qual o significado para isso, né? Para que isso vai ser utilizado? Uma coisa que eu até aprendi com você, Brenda, que foi um terror para mim, a equação do segundo grau no 9º ano. Foi o que me levou à recuperação. E eu aprendi com você que não é necessário utilizar Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. E quando você disse isso, a minha cabeça explodiu. Como assim? Bhaskara facilita, é uma estratégia, de fato. Mas em algumas situações a Bhaskara não é necessário, entendeu? E tipo, tu ensinou os meninos a resolver uma equação do segundo grau sem precisar utilizar a Bhaskara. E aí fica mais fácil para aprender quando vai utilizar. Posteriormente, eu dei Bhaskara, porque como eu falei, é uma estratégia e ela existe, certo? Sim. Mas não foi o caminho principal. Né? Eu fui levando os meninos ali por meio de fatoração, por meio de fator em evidência, outras estratégias a entenderem como é que eu encontrava aquele valor da equação de segundo grau. Entendeu? Show. E aí, vamos pro nosso próximo bloco, né, Lucas? Amiga, você não olha pra mim, eu tô fazendo assim, ó. Tem um cabelinho aí. Pronto. Pronto, amigo. Fale, amigo. Eu tava assim, ó, gente, ó. Há um tempão. E eu comendo cabelo. Tudo bem, tudo bem. Bom, o nosso segundo bloco é um bloco de perguntas, né? A gente vai trazer algumas questões. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa primeira pergunta, que é justamente qual que você acha que é o principal obstáculo hoje no ensino de matemática. Dentro dessa perspectiva, você hoje atua mais no ensino fundamental anos finais, né? Acho que os obstáculos eles vão ser diferentes à medida de que nível de ensino a gente está falando. Acho que os obstáculos no ensino infantil é um, nos anos iniciais é outro, mas dentro do seu contexto, do ensino fundamental anos finais, qual você acha que é o maior obstáculo assim, para as crianças se apaixonarem pela matemática? Eu vou trazer a minha percepção. Certo. Quer dizer que cada professor vai ter a sua percepção dentro daquilo que ele atua, certo? Eu acho que dependendo de onde a gente... Você falou, era uma turma de 6º ano com 40 alunos, né? Imagina aí uma sala de 6º ano com a energia assim, ó, a flor da pele. Não tem nenhum componente que... Justamente, entendeu? Imagina matemática. Imagina matemática de certa forma... Precisa de concentração, precisa do envolvimento ali. Mas eu acho que as estratégias didático-pedagógicas para o ensino de matemática vão fazer toda a diferença. Eu não acredito, professora Brenda, não acredito numa educação matemática onde o meu aluno ele não pensa por ele mesmo, onde ele não traz as estratégias dele. Então, eu trouxe um problema. Esse problema aqui você vai resolver assim. Dá um exemplo, problema de múltiplos. Então, eu vou lá e apresento a fatoração como uma estratégia. Aí, meu aluno, ele aprende aquela fatoração. Mas ele não sabe um outro caminho. Ele não entende que ele pode utilizar apenas uma tabuada ali. Se ele souber multiplicar, ele vai encontrar uma relação de múltiplos. Ele pode utilizar uma ideia de intervalo. Ele pode ter outras estratégias. Então, eu acredito que a grande dificuldade que a gente tem hoje é fazer esse menino entender que ele pode pensar de outras formas, né? Que ele pode ter outras estratégias, que ele pode ter outro caminho, que não há um único caminho. E a gente validar também isso, porque às vezes eu sinto que a gente, enquanto professor, e não só de matemática, a gente, às vezes inconscientemente, não valida aquilo que o estudante está trazendo como uma ideia. E às vezes pode parecer que não tem um fundo de sentido, mas se você olhar bem e utilizar o questionamento correto, você leva aquilo daquela criança para um caminho de um processo de aprendizado muito grande, entendeu? Então, eu acho que para mim, hoje, o que dificulta muito esse processo é isso, estruturalmente aquilo que nós temos hoje enquanto professores, mas também aquilo que a gente tem enquanto metodologia dentro de sala de aula para o ensino de matemática, entendeu? Sim. Eu acho que por a gente ouvir sempre que a matemática é uma ciência exata, a gente acaba achando que só existe, né, uma única forma de resolver determinadas coisas. E a única forma de ensinar também, né? Isso. Na maioria das vezes, a gente vai ensinar da forma que a gente aprendeu. Isso. Entendeu? Então, se você aprender de uma forma tradicional, utilizando essas metodologias, naturalmente, se você não tiver ali uma consciência, sei lá,
você vai ensinar daquela forma, porque você aprendeu daquela forma, entendeu? E aí entra um outro obstáculo, que a gente pode dizer que é um obstáculo, né? Que também não é porque os pais querem, né, se tornar um obstáculo. Sim, mas sim. Isso que você traz. É né? verdade. Então, o pai e a mãe aprendeu dessa forma. Então, na hora de ajudar a criança em casa, ele acaba passando aquela única forma. E se o aluno traz uma outra estratégia, não, meu filho, está errado. Aí acaba não validando o pensamento. Isso. É muito engraçado, Felipe me lembrou bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de como o pai ele acaba sem querer ali, às vezes, sendo um obstáculo no processo da criança. No 5º ano, os meninos eles vêm em porcentagem, certo? Mas eles vêm através da relação de frações equivalentes. Sendo que o pai aprendeu que tudo se resolve por regra de 3. Porque parece que a única estratégia que a gente tem na vida é a regra de 3. Então, você passa uma atividade. Eu ensino pelo caminho da ideia da fração equivalência, de entender o que é porcentagem, de estabelecer relações. Aí ele chega em casa, o pai vai ensinar por onde? Por regra de 3. Sendo que o menino nunca nem viu o que é uma variável, o que é um valor desconhecido, o que é uma regra de 3, o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aquilo na cabeça do menino de 5º ano, meu amigo, deve dar uma confusão enorme, entendeu? Então, eu acho que também tem muito isso. Assim como a gente, enquanto professor, às vezes reproduz a modo como a gente aprendeu, o pai também vai reproduzir. Tentando ajudar, acaba às vezes complicando. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, né, Brendinha? E ela tem mais a ver com a sua construção como professora, né? Então, comenta pra gente um pouquinho como foi essa construção da Brenda, professora de matemática. Pronto. Eu acho que eu me construí no caminho, sabe? Eu acho que eu me descobri professora sendo professora. Porque quando eu fiz a universidade, né, para cursar matemática, eu cursei porque eu gostava de matemática e eu gostava do público, que a gente se direciona, né, para os adolescentes, para as crianças e tudo mais. Mas, por muitas vezes, dentro da universidade, eu me questionei se eu queria ser professora, se eu tinha... Eu era muito insegura, né? Acho que hoje eu tenho um pouco mais de confiança. Tenho mais confiança naquilo que eu faço, né? Acho que a jornada faz isso com você. Mas eu tinha muito essa segurança de, meu Deus, como é que vai ser assumir uma sala de aula? Como é que vai ser gerir uma sala de aula? Será que eu consigo ensinar? Enfim, questões. Isso me levava a questionar sobre ser professora. E aí eu acho que eu ia entendendo, mesmo lá nos meus 16, 17 anos, foi quando eu comecei o curso, eu ia entendendo, né, que no caminho eu iria entender isso. E de fato foi isso. No caminho eu fui me descobrindo professora, no caminho eu fui percebendo que eu amava estar na sala de aula, que eu amava a relação professor-aluno, que eu amava a sensação do meu aluno aprender uma coisa nova, sabe? Que eu amava a ideia de poder parar e pensar, meu Deus, como é que eu posso explicar isso? E porque, principalmente, eu tenho a sensação que eu olho para o meu ensino fundamental e às vezes eu digo, meu Deus, eu não aprendi isso aqui bem. Eu cheguei no meu ensino médio ou até na universidade com dificuldades aqui no conhecimento matemático, porque talvez a forma como me foi apresentado não foi a mais interessante. Então, como é que eu posso apresentar para os meus alunos de uma forma diferente, para que eles aprendam, para que eles entendam, né? Então, acho que é isso. Acho que eu também fui tendo algumas referências, né? Na universidade, eu tenho uma referência muito forte para mim hoje, né? Que é uma professora minha da universidade, né? Eu tô com vergonha de falar o nome dela, mas a professora Gisele, para mim, é uma referência profissional. E para mim foi uma grande alegria, por exemplo, o ano passado, dar aula pro filho dela, sabe? É uma coisa muito louca. Né? E é uma responsabilidade, entendeu? Mas de ter feedbacks positivos dela também, em relação à turma do filho dela, em relação ao filho dela. Então, é muito legal isso. Então, eu acho que é isso. Eu me construí professora dentro da sala de aula, né? E ainda me construo. Acho que, na verdade, é um caminho... E quais estratégias você acha que hoje são suas maiores aliadas? Você falou um pouco de metodologia, né? Que as metodologias tradicionais talvez não sejam as ideais, né? Em todos os contextos. E quais metodologias, por exemplo, são suas aliadas hoje em dia? Então, né? Eu falei a modelagem matemática. Acho que a resolução de problemas também é essa metodologia que eu acabo utilizando muito, né? Em matemática. A aprendizagem baseada em problemas, né? Acho que acaba sendo isso também, né? E acho que também a questão da minha relação com os alunos. Eu me descobri que eu sou... Com os meus alunos, eu descobri que eu sou uma pessoa muito paciente. E eu acho que isso é muito importante dentro do ensino de matemática, principalmente. Porque, às vezes, a criança ela vai estar ali... É algo tão... De tantos bloqueios dentro dela...
que se você não vai com paciência, não, venha cá, vamos lá. Você traumatiza. E como eu lido com crianças, né, que ainda no ensino fundamental, eles ainda são crianças, muito deles, né? Então, acho que é um ponto, uma característica da minha personalidade que me favorece muito, também nesse ensino, sabe? Uma coisa que eu vejo muito professores de matemática fazendo, que eu acho incrível, que eu acho que eu gostaria muito de ter tido isso, é a utilização das aprendizagens baseadas em projetos, né? Por exemplo, eu vejo muito a professora Heloísa, né? Muitas vezes, sei lá, a gente tem que fazer um protótipo de uma cadeira para colocar na casa da árvore. Sim. Que é um projeto, eles têm esse projeto. E para fazer esse projeto, eles trabalham, né, diferentes tipos de habilidades e conhecimentos matemáticos, né? E de vários campos, né? Não só matemática. Sim. E aí eu acho que a aprendizagem se torna muito mais significativa quando você tem essa ideia, né, de trabalhar para utilizar esse conhecimento, utilizar essas habilidades para fazer um produto, e esse produto é algo que você quer muito fazer, porque faz parte do seu interesse, né? Acho isso muito legal. Perfeito. E Brenda, diante dessa construção diária que você disse que tem, né, que você tem se construído constantemente como professora, a gente acaba mudando muitas vezes nossa forma de pensar, maneira de trabalhar, quando a gente conhece novas estratégias, quando a gente tem um feedback do aluno também. Aí eu queria que você me dissesse assim, o que é que você falaria para os seus colegas professores de matemática, né, acerca dessa quebra de estigma mesmo que a matemática tem, da matemática vilã, né? O que é que o professor poderia fazer para poder amenizar, né, essa imagem que tem se pintado da matemática? É uma pergunta difícil, porque eu acho que envolve muitas variáveis, né? Depende das condições estruturais, depende das condições de trabalho também, né? Querendo ou não, eu vivo de formação continuada. Eu vivo numa realidade de rede privada e a gente sabe que é diferente quando se compara com a rede pública. Não que seja impossível, porque você mesmo trouxe aí um exemplo de aulas na rede pública, envolvendo matemática, enfim, que são de forma significativa, né? Mas eu acho que a ideia da formação continuada é a grande chave de tudo, sabe? Ter essa formação continuada, né? Na busca sempre de novas metodologias e novas formas de ensino. E acho também que a escuta do aluno é algo essencial. O meu aluno, ele vai me dizer a melhor forma que ele aprende, sabe? Ele vai me falar, ele vai me trazer indícios do que vai favorecer o aprendizado dele. Então, acho que às vezes a gente tem, né, que ter essa postura de humildade mesmo, de sair lá da nossa postura que às vezes inconscientemente a gente se coloca de professor, para escutar o que o aluno tem para trazer e tem para dizer, sabe? Acho que ele, às vezes, vai trazer coisas, assim, fantásticas que você nunca nem pensou. Caramba, é mesmo. Isso aqui é legal. Eu posso, sim, trazer isso para minha aula, sabe? Isso é válido para qualquer professor, não importa o componente curricular, né? Exato. Em história, a gente tem muito essa coisa de que aquele componente curricular que é decoreba. Você tem que decorar as datas, os líderes e tudo mais. Eu sou péssimo para decorar coisas. E eu falo isso para meus alunos. Gente, eu não decoro data nenhuma. Então, eu não sou calendário. Pesquisa no Google a data. O que é mais importante da história é você entender o contexto, né, em que gerou isso, as consequências, os desdobramentos, enfim. Eu acho que é uma mudança de postura, né? Que tem que ser ativa e que tem que ser constante nos professores. E estamos caminhando para o nosso último bloco. Já está acabando. É isso mesmo, já está acabando o nosso episódio. Felipe, quer explicar para a Brenda como é que funciona esse episódio? Então, Brenda, esse bloco, ele é como se fosse aquele de frente com o Gabi, né? A gente diz uma frase para você e você complementa. E se quiser aprofundar também, né? Não só falar uma palavra, mas tentar ali explicar por que da sua escolha, você pode ficar à vontade. Vamos lá? Vamos lá. E a primeira frase é: se eu não atuasse na área da educação, eu seria... Vixe Maria, não sei. Eu realmente não sei. Esses dias eu me vejo tanto. Eu acho que dentista com esse louro-odonto. Gente, talvez. Esses dias eu tava num dia de desespero, né? Eu seria concurseira, pronto. Eu acho que eu não teria outro... Gente, eu não teria, você sério. Você não sabe o que ser, faça concurso. Não, gente, eu não tô dizendo isso não, Felipe. Eu tava almoçando com o Brenda, num dia de desespero comum, né? E aí, Brenda, meu Deus...
se eu deixasse de ser professora, eu ia ser o quê? Porque eu não sei fazer mais nada. É o sofrimento. Gente, que às vezes é difícil ser professora, então você às vezes para, reflete, sabe? Mas... Aí seria concurseira. Porque eu... Gente, eu não me vejo em nenhuma outra profissão onde eu tenho habilidades. Então, iria fazer um concurso. Olha, eu sou boa em matemática. Um concurso da Caixa, do Banco do Brasil. Pronto. Alguma coisa assim, seria concurso. Ia ganhar mais. Justamente. Ia ter menos cansaço, menos estresse, mais tempo em casa. Eu ia chegar em casa e não teria trabalho, gente. Isso é verdade, isso é verdade. O professor certo? trabalha muito em casa. Você não pode negar, não. Vamos lá, Brenda. E a educação brasileira seria melhor se houvesse mais investimento nos profissionais e na estrutura, naquilo que é importante, que é favorável para aquilo que a gente acredita enquanto educação. Me orgulho do meu trabalho quando o meu aluno... Quando eu reconheço que o meu aluno desenvolveu uma habilidade que eu esperava dele. Eu acho que isso é até unânime, né? Eu acho que a maioria dos professores que passaram aqui trazem esse mesmo... É porque é uma sensação boa de dever cumprido. Isso. É tipo isso. E se eu voltasse ao início da minha jornada, né? No caso, você voltasse ao início da sua jornada, o que é que você diria para a Brenda lá do início? Estava entrando na faculdade. Que não fosse tão medrosa. Sim. Eu acho que a Brenda medrosa, por exemplo, perdeu algumas oportunidades que a universidade poderia trazer. E aí, por causa dos meus medos, das minhas inseguranças, eu acabei não me lançando. E tive experiências depois com isso? Tive. Mas poderia ter sido diferente, entendeu? Até o caminho poderia ter sido diferente. Show. Ensinar matemática é sinônimo de... Construção. É de fato construção. É construir passo a passo ali o que é necessário. Então, é pouco a pouco um processo de aprendizado mesmo. E a última pergunta, 1 mais 1 é sempre 2? Brincadeira! Você quer gerar uma polêmica? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim desse episódio. E caso você chegou até aqui, você curtiu a nossa proposta, você tem alguma empresa e quer divulgar ela dentro do nosso podcast, entre em contato. Mande um e-mail para historiasdeprofessor.podcast@gmail.com que a gente vai adorar conversar com vocês. Eu já gostaria de agradecer a Brenda, né, por ter vindo, por ter se disponibilizado a vir para o nosso podcast. Ela foi intimada, na verdade. É verdade. Gente, se ela não viesse... teve poder de escolha, não. Então, Brenda, muito obrigado por ter vindo. Foi fantástico, né, Lucas? Sim. Eu acho que qualquer professor de matemática de qualquer área que ouvir esse episódio, ele vai poder tirar alguma coisa ali para sua prática Minha diária. Mãe vai gostar, ela vai... Brenda, suas redes sociais que você quer compartilhar com quem está nos escutando? @prof.brendamendes. Segue lá. Segue lá, gente. Tem umas coisinhas legais. E eu gostaria de agradecer também a todos que estão nos ouvindo, né? Seja pelo YouTube, seja por algum tocador de podcast, como Spotify, né? O Deezer. E gostaria também de pedir para que você nos siga, né? Se inscreve lá no nosso canal, no YouTube. É só um clique. E dá um clique lá no sininho para que você receba as notificações de quando tiver um novo vídeo. E também nos segue lá no Instagram, no TikTok, em todo canto você vai encontrar o Histórias de Professor e vai poder estar compartilhando com seus colegas professores, colegas também, né, alunos, pais. Eu acho que tudo que a gente fala aqui é importante para qualquer um. Envolve vários... Isso, para toda a comunidade escolar, né? Pai, aluno. Então, são assuntos bem legais. Então, dá o like lá, segue e nos ajuda, né, Lucas? Sim, com certeza. Porque a galera lá assiste, mas não se inscreve. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha com geral, para a gente ter muita visualização e continuar fazendo esse projeto que a gente tanto gosta. Exato. E tá chegando perto do fim, né? Nós temos 12 episódios programados para essa primeira temporada. Isso, já estamos no 8º, faltam 4. Faltam poucos episódios. Se você tiver alguma história e quiser participar também do nosso podcast, entre em contato. E, senhorita Brenda, você quer mandar agora, ali olhando para sua câmera, um abraço, um beijo, um cheiro para alguém especial que está ali assistindo? Na verdade, só queria agradecer, de fato, o convite a vocês, a oportunidade da gente estar aqui dialogando diante daquilo que a gente acredita enquanto a educação, né? E não seria diferente, né?
porque eu sou professora, e vou mandar um beijo, um abraço para todos os meus alunos, né? Não vou dizer sério, não vou dizer nome, que é para não esquecer ninguém. E não correr o risco, entendeu? Alguns alunos que são incomuns a nós, né? Apelaram, gritavam, levem Brenda pro podcast. E tá aí, gente, Brenda Pronto, veio gente, pro estou podcast. aqui, viu? Agora tá com beijo like e pra comentário vocês. aí, porque a gente trouxe Brenda. Foi aclamada, Brenda. Pois é. Acontece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos vemos em breve. Um abraço. Valeu. Tchau.